O Word apresenta muitas opções para facilitar o trabalho com as tabelas, proporcionando mais flexibilidade no seu uso, não ficando restrito ao conceito de ferramenta para texto. Estudaremos nesta aula como dividir e mesclar uma célula, como dividir uma tabela e como usar fórmulas. Como dividir células de uma tabela? Eu vou abaixar e vou usar este modelo aqui para ficar melhor a nossa visualização. Então, observe. Eu tenho aqui esta célula. Eu vou até ampliar ela. Selecionando, eu venho aqui em Layout e eu tenho esta opção, Dividir células. Clicando, aparece uma caixa de diálogo para decidir a divisão será em coluna ou em linha. No meu caso, eu vou fazer assim, eu vou criar 3 linhas dentro desta célula e vou manter uma coluna só. Vou dar OK. Olha só, então, naquela célula eu tenho agora as 3 linhas. Eu posso aqui dividir em colunas. Então, dividir célula, vou fazer então 3 colunas e uma linha. Procedimento contrário. Como mesclar as células? Então, nós executamos um processo aqui onde nós pegamos uma célula inteira e dividimos. Então, eu vou colocar aqui número de colunas 1, número de linhas 3. Digamos que eu quero agora aqui uma célula só, voltar. Então, eu vou transformar estas 3 linhas aqui, essas 3 células, em uma só. Isto é mesclar. Então, eu seleciono as 3, venho aqui no mesclar, mesclar células. Olha o que ocorre. Então, ele transforma aquelas 3 em uma célula somente. Vamos dividir e mesclar células com conteúdo. Então, vou subir e vou usar este modelo. Eu vou selecionar, então, estas células aqui e vou mesclá-las. Então, venho aqui em Layout, em Mesclar, e aqui, Mesclar célula. Olha o que ocorre com o conteúdo. Olha só. Então, ele mescla, ele transformou em uma célula só que não excluiu o conteúdo, jogou todos juntos na mesma célula. Agora, selecionando, como eu já fiz, eu vou dividir. Eu quero uma coluna e quero tentar voltar para as 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas que eu tinha antes. Então, vamos lá. 7. OK. Olha só o que ele faz. Ele divide, mas ele joga o conteúdo na primeira célula. Eu teria que selecionar a partir do valor abaixo e ir reorganizando. Seleciono e arrasto para organizar o conteúdo novamente. Agora nós vamos dividir a nossa tabela ao meio. Só antes eu vou terminar aqui rapidinho de reorganizar o nosso conteúdo. Selecionando e arrastando. Perfeito. Digamos que aqui em dobradura eu vou selecionar e daqui para baixo eu quero criar uma outra tabela completamente individual, separada da parte anterior. Então, eu seleciono essa linha, posso selecionar clicando aqui em direção à linha próximo à linha fora da margem ou clicando e arrastando. Na sequência eu venho em Layout e aqui dividir tabela. Então, olha só o que ocorreu. Ele criou aqui uma tabela, só que ela está já coladinha na outra. Se eu der uns Enters aqui, eu estou criando algumas linhas e eu vou conseguir separar as duas tabelas. OK? Como eu estou usando o estilo, ele adotou a primeira linha aqui como título de minha tabela. Então, agora eu vou executar um cálculo em uma tabela no Word. Então, eu vou dar um Enter aqui, vou dar um Ctrl Enter para jogar o meu conteúdo para a próxima página. Esse conteúdo que eu estou usando como exemplo. Nesta tabela aqui, eu vou clicar na última célula e vou dar um Tab para criar uma nova linha. E nesse local, eu quero inserir a soma desses valores. Tá OK? Então, clicando aqui, eu venho em Layout e Fórmula. Bom, o que acontece? O Word já vai sugerir um cálculo. Digamos que eu não queira este cálculo. Eu apago, deixando somente o igual. Venho aqui em formato do número. Eu vou escolher este formato. Por quê? Este é o formato de um número inteiro, mas com ponto em valores acima de 1000.
Aqui, então, é o local onde eu procuro as funções. Então, eu tenho algumas funções de teste, função máximo, mínima, média. E eu tenho aqui a função de soma, que é o que eu quero. Na sequência, eu vou dar a coordenada dos números a serem somados. Então, a coluna é B, e o 90 aqui está na linha 2, ó, linha 1 e linha 2. Então, B2, 2 pontos, que significa até B, e o valor final, que é o 200, está na linha 1, 2, 3, 4, até B4. Então, ele vai somar de B2 até B4. Ok. Então, consegui executar a minha soma no Word. Então, essas são algumas outras formas de organizar as nossas tabelas no Word. E quanto a cálculo, se você tiver cálculos mais avançados e mais apurados, você deve utilizar o Excel, que é mais dinâmico. Aí você copia e cola a tabela lá do Excel aqui para o Word. Aqui os cálculos são mesmo alguns cálculos mais básicos.